Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu não ia falar sobre esse tema, mas algumas pessoas pediram pra eu falar, pediram pra fazer vídeo, então eu vou gravar. Eu vou gravar um vídeo hoje falando aqui sobre o caso que está pegando fogo no momento, né? Que é o... Levantado o cabelo ali, o caso que tá pegando fogo no momento aí, que é o caso famigeradíssimo da pastora Flor de Lis, que mandou matar o marido, né? Gente, é tanta coisa errada nesse caso, e é tanta coisa para comentar nesse caso, que eu nem sei por onde começar. Em primeiro lugar, gente, eu vou falar o seguinte aqui para vocês. Antes dessa polêmica toda estourar, que foi quando ele foi morto em 2019, já começou um bafafazinho naquela época, né? Porque ela é deputada também. A partir do momento em que a pessoa se torna política, ela se torna pessoa pública e todo mundo começa a falar sobre a vida dela, né? O marido dela morreu com mais de 30 tiros. Alvejado com 30 tiros não é um assalto, o assaltante vai dar um, dois tiros, acabou. Isso se der, né? 30 tiros já dá uma impressão de ódio. Um ódio cozinhado por muito tempo, né? Aí, o que aconteceu? Ficou aquela coisa cozinhando por mais de um ano, até que descobriu-se uma rede ali de sujeira ali dentro, que na verdade ela havia sido a mandante junto com alguns dos filhos adotivos, porque ela tem uma série de filhos adotivos lá. Gente, quando eu olhei esse panorama, eu falei, gente, de longe é um dos casos assim mais tenebrosos que eu já vi na minha vida. Inclusive tinha uma lista, tinha uma playlist antiga aqui que era de casos extremos. Que eu falava do Ted Bundy, eu falava do aquele ali que arrancou o coração, o canibal de Milwaukee. O pessoal bem barra pesada, tá nesse nível aí, quem sabe até pior. Porque é muita coisa envolvida. É tanta baixaria que a gente não sabe nem por onde começar a comentar. Primeiro, ela se fez, por muitos anos, ela se fez de altruísta, né? Ai, porque eu adoto crianças e tal, aquela coisa toda. Fizeram até filme dela em 2009, da vida dela, né, em 2009. E assim, gente, muita gente romantizava isso. Ela aparecia em programas de televisão, dizendo que, né, o que ela mais gostava de ser era ser mãe e tal. Gente, se ela tivesse ajudando uma instituição de caridade, é uma coisa. Se ela houvesse aberto uma escola para ajudar crianças carentes, é uma coisa. Mas, gente, a adoção de mais de 50 filhos, é só usar um pouquinho do raciocínio. Que atenção que essa pessoa vai dar para os 50 filhos? É a mesma coisa quando falavam lá do Mister Catra, né? Já até faleceu. Não é muito legal a gente falar de quem já faleceu e não pode se defender mais, né? Mas enfim. O Mister Catra teve... Ele chegou a 40 filhos? Não. E naquele caso era biológico mesmo, né? Ele tinha um harém de mulheres, ele teve vários filhos. Mas, gente, dá pra criar direito? Eu não tô nem falando de dinheiro, eu tô falando até de lembrar do nome. De 50 filhos, de 40 filhos, sejam eles biológicos ou adotados. Ai, pelo amor de Deus, gente, não. Eu sou da seguinte opinião: filho, seja adotado, seja biológico, é para ter poucos para criar bem. É uma coisa animal de estimação. Tem gente que é acumulador de animal de estimação, porque é mais fácil você acumular animais do que pessoas, né? A lei para pessoas ainda é um pouquinho mais rígida do que para animais. O animal, infelizmente, ainda é muito negligenciado na nossa sociedade, gente. Quando um animal morre na sua casa, ninguém faz nada. Ninguém tá nem aí. Ninguém vai levar lá no legista para ver a causa mortis do animal. Vão enterrar e acabou. Eu sei porque já morreram. Assim, eu criei gato na minha vida, né? E
E ninguém desconfiou que eu matei, ninguém desconfiou que eu fiz alguma coisa, que eu envenenei ou que o vizinho envenenou. Se tivesse sido morto, não ia dar em nada, entendeu? Então, já o ser humano, não, o ser humano quando morre tem que levar para o hospital para ver a causa morte, tem que fazer todo um procedimento lá, né? Então, a vida humana na nossa sociedade ainda vale bem mais que a do animal. Então, tem gente que acumula animais. Eu acho um negócio assim terrível também, acumular animais, porque o animalzinho, ele é senciente, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, eles têm carência também. Quando você cria animalzinho, ele tem um apego em você, ele quer carinho, ele precisa de carinho. Ele precisa, às vezes, estar junto de você, ele quer dormir junto com você, ele quer. Ele tem ciúme do celular. Tinha uma gata que ela tinha ciúme do celular, então. A pessoa tem 20 animais, ela, só se ela tiver uma infraestrutura de, assim, de primeiraça. Se não for isso, se ela não tiver vários cuidadores, se ela não tiver uma infraestrutura de primeira, e na gambiarra criar um montão de animal ali, não vai criar direito. Então eu sou contra tanto ter um monte de filhos quanto ter um monte de animais, porque eles merecem um cuidado digno, né, gente? Eles merecem um cuidado digno. Então eu já desconfiaria de ser um ambiente saudável só pelo fato de ter 50 e tantas pessoas dentro da mesma casa. Lembrando, não é uma escola, não é uma instituição de caridade que eles vão lá de vez em quando fazer um curso, se vêm e depois vão embora. Não, era uma casa, era um núcleo familiar. Aí estourou esse caso por quê? Porque o marido da pastora foi morto. Inventou-se uma história de assalto com 30 tiros. 30 tiros é vingança, é ódio incubado, gente. Não, você não precisa ser legista, você não precisa ser policial, você não precisa ser especialista, você não precisa ser nada. É só você conhecer um pouquinho do que é o ser humano, para poder perceber que aquilo ali era crime de ódio. Também mostrou lá ela no sepultamento do esposo. Não chorava como quem estava sofrendo. Quem chora que está sofrendo se acaba de chorar. Sem querer julgar as formas de chorar, né? Que cada um tem a sua, mas muito fria, muito fria, muito fria, muito fria. Aí agora, finalmente, 1 ano e 2 meses depois, descobriu-se toda uma maracutaia. Desde que ela oferecia as filhas adotivas para ter sexo com determinados homens, ou seja, ela literalmente cafetinava as próprias filhas. Até idas em casa de swing, fazer rituais sexuais em casa, até questões, por exemplo, que o falecido, primeiro ele foi filho adotivo dela. Olha que loucura, gente. Quem que vai casar com filho adotivo em sua consciência? Porque assim, gente, não é por nada, entendeu? Mas a adoção, ela já não é a primeira opção dos casais, pelo menos aqui no Brasil não é. As pessoas elas querem passar para frente o seu próprio sangue, o seu próprio DNA. A gente repara isso. As pessoas elas não gostam de falar nisso. Esses são temas tabu que as pessoas não gostam de falar sobre. Mas, por exemplo, alguns anos atrás eu cheguei a expressar o desejo de que se um dia eu quisesse ter um filho, eu queria que fosse adotado. Por quê? Porque já tem tanta criança sofrendo no mundo, abandonada. Para que vai ter mais uma? Eu nunca tive essa necessidade de ter um filho do ventre. Aí falaram assim pra mim, não, se você pode ter um filho seu, tenha um filho seu. E aí essa criança que tá lá na creche, que tá lá no orfanato, você vai lá e ajuda e visita de vez em quando. Uma vez uma senhora que era inclusive espírita, ela falou assim pra mim, se você adotar, você vai pegar o karma dos outros. Ah, então a pessoa tá fadada a ficar sem pai, sem mãe pro resto da vida, porque se alguém pegar para adotar no processo de adoção, ela está pegando karma alheio. Oh, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? É muito refratária, a nossa sociedade é muito refratária à adoção. Aí chega essa senhora que adota meia centena de pessoas
E não adota de verdade, porque para mim adoção, gente, tem que haver um vínculo de mãe e filho. Se você tem um vínculo, eu já conheci algumas pessoas que foram adotadas e tinham um super vínculo com os pais ou com a mãe. E eles criam um vínculo mesmo, de mãe e de pai. Mas, gente, aí é uma coisa, mas é uma pessoa só, né? É uma, no máximo duas, não é essa renca de gente. E tem vínculo, porque, é assim, gente, uma crença que eu tenho. Eu creio que instinto materno não é automático. Por que que eu creio que não é assim? O ser humano ele não é guiado por instinto como o animal. O ser humano é guiado por outras questões, né? Outros gatilhos lá que o ser humano é guiado. Instinto, gente. É uma coisa assim, não tem escolha. Quantas mulheres que já gestaram, vocês que vêm de família abusiva, quantas mulheres já gestaram e já pariram que não tem um pingo de instinto maternal, de instinto de proteção, de nada? Pega até o filho e joga na lata do lixo. Se fosse instinto, nenhuma mulher jogaria o filho na lata do lixo. Então eu acredito que essa coisa da maternidade é construída mesmo em filhos biológicos, quando o caso é de filho biológico. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa extremamente maternal com a minha irmã, tanto que todo mundo fala que eu falo com ela como se ela fosse minha filha. E ela, no caso, ela não veio da minha barriga, entendeu? Nós temos o mesmo sangue? Temos, mas ela não veio da minha barriga. E mesmo assim eu a trato como filha. Em vários aspectos. Eu tanto a trato como filha que às vezes ela chega perto de um parapeito, assim, me dá aquela coisa de puxar para trás. Sabe aquela coisa de puxar para trás? Isso é bem coisa de mãe, né? Gente, e o que que acontece? No caso dessa moça, dessa Flor de Lis, né? Eles não criaram isso uns com os outros. Porque para você sentir desejo sexual em alguém, a ponto inclusive de casar, é porque não existe vínculo de mãe e filho. E ele chegou a namorar uma das outras filhas dela. Que vínculo de irmãos que tem se eles namoraram? Nenhum. Aí vai se descobrindo ainda mais e mais coisas. Frequentava casa de swing, fazia ritual. Gente, se a pessoa faz ritual em casa, se a pessoa vai na casa de swing, se o marido também sabia, ninguém tem nada a ver com isso. Eu considero que é traição quando uma das partes é enganada, quando uma das partes se faz de monogâmica. Não é. A questão é nem essa. A questão é que ela subia num púlpito e falava mal de homossexual, e falava mal desse, falava mal daquele, falava mal daquele outro, se fazia de santinha da moral e dos bons costumes quando ela fazia suruba em casa. Quando ela cafetinava as filhas para outros homens, o que também configura estupro, porque se a filha não quer estar ali, ela está sendo estuprada. Você imagina os esquemas mentais e psicológicos que não deveria haver ali dentro para que essas pessoas não saíssem dali. E para que demorasse tanto tempo para que as pessoas percebessem o que acontecia ali dentro. Porque, gente, ela era figura pública, além de ser deputada, que ela foi deputada agora há pouco. Há anos ela já era cantora. Você acha que ninguém sabia do que rolava ali dentro? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Claro que sabia, gente. É que agora a casa caiu de tal forma que não dá mais para esconder. É isso, a pessoa também ela acha que ela vai ficar anos e anos e anos ali e nada vai acontecer. Até a hora que acontece. Gente, essa questão de matar o cônjuge porque não pode vir a se separar. Uma vez eu vi que, assim, gente, eu já fui de certas linhas religiosas assim meio extremas. Hoje a minha linha religiosa é diametralmente oposta a tudo isso. Nem cristã eu sou. Nem cristã eu sou, tá, gente? Mas eu já fui de linhas religiosas assim que inclusive, eu era contra o divórcio, eu era contra a separação, eu achava absurdo. Mas hoje eu vejo o divórcio como um mal necessário, né?
Não acho legal quando as pessoas se divorciam por motivos banais, quando elas se separam por motivos banais, mas tem caso que tem que haver divórcio, porque se não rola isso, rola morte. Por quê? Porque na comunidade delas é feio ser separada, principalmente quando é pastora, quando prega a moral e os bons costumes de maneira extrema. Não pode separar, porque fica feio na comunidade. Então faz o quê? Mata e se faz de viúva? Vocês estão entendendo, gente? Eu acho esse negócio muito esquisito. Porque assim, tudo bem, divorciar não é divertido. Não é algo que você vai chegar lá, vai divorciar e vai ser super divertido. Divorciar é um negócio incômodo, é que nem uma cirurgia, né? É um negócio incômodo. Inclusive, eu penso que as pessoas deveriam se conhecer um pouquinho melhor para que elas não saíssem por aí depois, enfim, casando levianamente, se separando levianamente. Eu penso, inclusive, que no período de namoro deveria haver menos desse negócio de alma gêmea e mais de se conhecer de maneira bem racional e prática para ver se vai dar certo mesmo. Porque senão, divórcio não deve ser nada legal. Eu nunca passei porque eu nunca casei, mas não deve ser nada legal o divórcio. Só que, dos males o menor. É melhor você separar do que sair matando. Isso era muito comum antigamente quando não existia divórcio, porque hoje ainda existe. Pega mal lá na comunidade da pastora, que é não sei o quê, mas existe. Você pode entrar com pedido de divórcio se você quiser. Antigamente não existia divórcio. No Brasil, até a década de 70, só existia uma coisa chamada de desquite, mas a pessoa nem podia casar de novo. Tinha gente que ia para o exterior para casar de novo, porque não conseguia casar no Brasil. A gente vê como esse negócio de divórcio é modernidade também. A gente acha que a gente já nasceu com as coisas aqui, a gente acha que sempre teve. E não teve. Mas, gente, antigamente as pessoas mandavam matar também. Não era incomum a pessoa tá infeliz no casamento, mandar matar o outro. Então o divórcio ele era o mal necessário, por assim dizer, que não era divertido, não era legal, mas acabava se fazendo para quê? Para evitar a morte dos males o menor. Ela preferiu matar o marido. Olha, gente, uma coisa que eu acho assim muito interessante é o seguinte: não devemos julgar a vida dos outros, se faz suruba, se não faz, se casou com um cara mais novo, porque ele era bem mais jovem do que ela, né? Se casou com o ex-namorado da filha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas primeiro, é engraçado como essas pessoas julgam e apontam o dedo para os outros, mas a vida delas é muito pior. Segundo, aquela coisa que eu vivo falando aqui. A gente tem que abraçar o nosso lado sombra, gente. Por isso que eu confio mais em quem fala palavrão mesmo, em quem chega e fala mesmo das coisas. Engraçado que eu falo palavrão, eu escrevo lá meus negócios na internet. Tem muita gente que não gosta, mas eu sou isso aqui. Eu não fico me fazendo de santa quando eu não sou. Eu aceito homossexual, eu aceito lésbico, eu aceito tudo. Eu não fico apontando o dedo para lésbica, para homossexual, porque a vida é deles, cada um faz o que quer. Então nós temos que abraçar o nosso lado sombra. Em que sentido? Olha, eu tenho raiva, eu tenho às vezes certos pensamentos que não deveria ter. Eu não posso ficar apontando o dedo para os outros, porque cada um vive como quer. Isso é abraçar o nosso lado sombra. Quando a gente fica, ai, não pode falar palavrão, ai, não pode nem tomar uma cervejinha no fim de semana. Não pode frequentar não sei o que é do demônio. Não pode ler tal livro que é do demônio. E eu já frequentei muita religião assim. Por trás, se você reprimir esse lado sombra, ele vai vir, porque ele existe, e ele vai vir de uma maneira muito pior. Por que eu falo isso? Porque eu tive um namorado, né? Ele era evangélico. Se bem que ele não estava frequentando a igreja na época, mas enfim. Se fazia muito de santo. Fala muito de Bíblia. Fala muito do não sei o quê.
Ai, critica gay, critica lá o outro que faz não sei o quê. Critica todo mundo. Quando eu fui ver, ela era pior que todo mundo. Porque não abraça seu lado sombra. Aí o lado sombra, ele meio que toma forma parece que é vira uma entidade independente da pessoa até. E quando a sujeira transborda, é nesse nível aí que a gente está vendo no caso da Flor de Lis. Não é só um chifrezinho, não é só um negocinho, é um negoção horroroso, digno de Nelson Rodrigues. O pessoal tava falando de Game of Thrones, mas parece mais é Nelson Rodrigues isso aí. A mulher se faz de santa, sobe no palanque, fala mal de gay, fala mal de quem não vai na igreja, fala mal de todo mundo. Você vai ver, ela faz suruba. E se fosse só suruba, tava bom, porque ela faz o que ela quer com o corpo dela, né? Mas ela manda matar o marido. E prostitui as filhas. Esse é o lado sombra tomando forma dessa pior maneira possível. Então, eu falo meus palavrão, eu escrevo meus contos eróticos. Tá lá, gente, eu tô estampando a minha cara aqui. Só falta botar RG embaixo. Todo mundo sabe. Quem não gostar de mim desse jeito, tudo bem. Mas olha, eu nunca traí. Eu nunca traí. Eu não tenho necessidade de... Tem gente que tem necessidade, né? De fazer sexo 2, 3 vezes na semana. Eu não tenho necessidade. Eu falo mesmo, se eu tivesse, eu falava também. Porque eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a dever. Eu sou solteira, eu não tenho nada pra dever pra ninguém. Nunca traí. Escrevo conto erótico, falo palavrão mesmo. Não sou cristã, sou de uma vertente religiosa bem heterodoxa mesmo. Eu falo. Aí outra bonita se faz de santa e sobe no palanque, falando mal de gay. Vocês estão entendendo, gente, o que é não abraçar o seu lado sombra? E terceiro, para finalizar aqui, né? Lembra daquilo que a gente já falou, de não ter medo de pessoas com aparência muito ruim, mas ter medo de pessoas com aparência boa demais. Pessoa ruim não vai aparecer com a armadura do Darth Vader, ou com aquela cara de cobra do Voldemort. A pessoa não vai aparecer com aquela cara enfim, do bicho-papão. Ela vai aparecer muitas vezes sob uma aparência santa demais. Não porque ela adotou 50 crianças, não porque ela é boazinha, porque ela faz filantropia, já apareceu em N canais e adora julgar a vida dos outros. Então ela se acha perfeita. As mais perfeitas são as pessoas com o pior lado sombra. Esse tipo de escândalo só confirma isso. Lembra do João de Deus? A mesma coisa. Ele ia lá, fazia um monte de coisa, cura, não sei o que lá. Você vai ver, ele abusou de mais de 300 mulheres. E havia também alguns gurus aí de outras denominações que também abusavam. Aí já era o pessoal do pseudo-esoterismo marmoteiro, né? Vamos limpar chakras? Vai ver, tá te induzindo a ter relação sexual indesejada. Pra limpar chakra. Pessoal do Namastê. Também tem, gente. Eu já vi marmota em cada lugar. Eu fui uma vez só, acho que eu já contei esse caso aqui. Eu fui uma vez num terreiro de Umbanda. A mãe de santo marmoteira, em 5 minutos de conversa, me inventou um monte de doença. Se eu tivesse tão grave assim, eu já estava morta, porque isso já faz mais de 5 anos. Se eu fosse uma pessoa sugestionável, altamente sugestionável, aí tinha dado mais de R$ 500 na mão da mulher. E eles tinham ali anotado. Fulano veio primeiro dia, ele veio tal dia, fez tal coisa. Veio no outro dia, fez ritual não sei de quê. Esse ritual tudo pago. Aí teve gente que falou assim pra mim, não, Sara, mas a Umbanda não é assim. A Umbanda verdadeira não é paga, é de graça. E agora? E agora? Ela cobrava. E cobrava caro. Porque ali de mim, só de mim, ela ia arrancar uns R$ 500 se eu fosse sugestionável. E ela tinha uma pseudocontabilidade ali, anotado quem que foi, com que gastou, com que não gastou. Detestei, nunca mais pisei. Mamota! Negócio! Essa foi na Umbanda, Flor de Lis na evangélica. O outro lá no Namastê, que não é Namastê.
Aí o outro lá é padre pedófilo. Isso independe de denominação. É safadeza humana. A gente toma cuidado com o líder religioso. Independente de ser umbandista, padre, pastor, namastê, que não é namastreta. Toma cuidado com o líder religioso. Toma cuidado com o guru, não sei das quantas, que diz que foi para a Índia e se iniciou não sei com quem. Gente, pelo amor de Deus. Eu falo porque eu já rodei tudo que foi religião e foram poucos que eu achei que não eram marmoteiros, independente da denominação. Não vão atrás dessa patifaria, gente. Por isso que eu falo, às vezes é melhor você ter uma espiritualidade independente na tua casa, pesquisando na internet, do que se afiliar a grupos que é isso daí. É isso daí. É abuso sexual, é venda de filho que não é filho, né? Porque a pessoa, para vender um filho, ela não considera como filho, seja ele biológico ou adotivo, né? É isso aí. Mais uma vez se confirma a teoria de que os santos demais não são santos, é tudo na sujeira, e a sujeira deles acaba aparecendo e estourando de uma maneira ainda pior. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.